Capítulo 15 Vigílias e caminhadas de oração. No decorrer dos anos, temos visto um número de vigílias de oração com propósitos os mais diversos acontecerem em toda parte do mundo. São vigílias intensas, concentradas num só objetivo, que é um avivamento mundial. Rhys Royals dirigiu muitas dessas vigílias durante a Segunda Guerra Mundial. Durante 100 anos, os moravianos oraram intensamente na antiga Saxônia, atual Alemanha. Em algumas daquelas grandes vigílias prolongadas, havia um grupo de 24 homens e 24 mulheres que se revezavam em oração contínua. Douglas Thorson, em seu livro Oração e Avivamento, descreve uma grande vigília que teve lugar ao redor do ano 1600. Cerca de 3.000 crentes residentes em 14 diferentes vilas foram treinados por John Eliot a orar no que ficou conhecido como Índios que Oram. Eliot os ensinou a separar dias ou festas solenes, diz Thorson, para ficarem diante do Senhor com ações de graça, louvor, jejuns, oração com muito fervor de espírito e na demonstração de uma vida piedosa. Uma vigília de oração pode adquirir diferentes formas, quanto ao conteúdo e tempo de duração. Algumas igrejas têm, entre aspas, cabines de oração, onde uma pessoa ou um grupo pode passar a noite orando. Noutras, o local fica aberto às 24 horas do dia para que as pessoas entrem e comecem a orar. As vigílias de oração são importantes, porque Deus pode usar todos os diferentes dons e todo tipo de súplica para expressar o que está em seu coração. Fico impressionada com o que ouço durante as vigílias de oração. As pessoas oram expressando suas necessidades pessoais e sobre sua vocação espiritual. Tenho uma amiga envolvida nas esferas governamentais. Ela ora pedindo que Deus levante bons líderes na esfera do governo. Já quando o pastor ora, sua ênfase está no bom andamento da igreja. Os evangelistas, por exemplo, oram a favor do mundo perdido. A intercessão unida é o cumprimento da ordem de 1 Tessalonicenses 5,17 que diz: orai sem cessar. Ninguém pode orar durante 24 horas, mas uma equipe pode. Pense no poder e na autoridade de uma equipe chamada pelo Senhor para orar às 24 horas. Quanto poder é liberado! Quantos irmãos concordam em oração durante todo o dia? Falei anteriormente sobre a vigília de oração que realizamos durante o Congresso Mundial de Evangelização em Manila, nas Filipinas. Tive o privilégio de fazer parte da equipe e adquiri muita experiência. Peter Wagner, o idealizador da vigília, chamava-a de usina nuclear espiritual. A equipe era formada de gente de todas as denominações, mas na hora de orar, tínhamos grande unidade. Descobrimos que apesar de nossas diferenças doutrinárias, quando orávamos, elas desapareciam. Na realidade, nossas diferenças eram apenas na semântica. Depois de 10 dias juntos, Deus nos ligou com cordas que não se arrebentam. Mais adiante, vou ensinar como realizar uma vigília de oração. Antes, porém, quero testemunhar alguns dos resultados da vigília de oração do Congresso de Lausanne. Nossa primeira missão era orar por um grupo de 70 russos que foram ao Congresso. O governo soviético dera-lhes permissão de sair do país, mas as autoridades filipinas não queriam lhes dar os vistos de entrada. Os russos estavam detidos no aeroporto, esperando uma decisão do governo. Reunimos-nos para trazer o assunto diante do Senhor, até que um intercessor, o Paulo, compartilhou seus sentimentos, achando que o governo filipino não queria dar os vistos por medo e inimizade com a União Soviética. Eles queriam que os russos fossem embora. Aí estava o problema. Concordamos com o que ele disse, pois afinal, os russos impuseram grandes prejuízos aos filipinos, e agora Satanás usava esse problema histórico para impedir a entrada dos pastores russos. Enquanto Paulo falava,
o Senhor mostrou a estratégia que deveríamos usar para quebrar o poder satânico que detinha os russos no aeroporto. Uma das intercessoras presentes era russa, e ela poderia pedir a Deus e ao povo filipino que perdoasse os comunistas russos por tudo o que haviam feito no passado. Logo a seguir, um dos filipinos ali presente retribuiria o pedido de perdão em nome do povo das Filipinas. E foi isso que fizemos. Numa atmosfera carregada de poder, aquela irmã russa e o filipino se abraçaram, chorando os pecados de sua nação e perdoando-se mutuamente. O grupo, então, tomou autoridade sobre os espíritos de medo que atacavam as autoridades aeroportuárias e declarou que o Senhor haveria de abrir definitivamente as portas do Evangelho na Rússia. No dia seguinte, chegou a notícia de que haviam conseguido os vistos. Quanto nos regozijamos em Deus quando aqueles irmãos vieram compartilhar conosco sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Depois do congresso, aqueles irmãos levaram 70 cópias do filme de Jesus e também projetores para a União Soviética. Aqueles filmes trouxeram grandes resultados naquele país. E se não tivéssemos uma vigília permanente de oração? Oramos por eles durante 3 dias. Se não tivéssemos orado, certamente não teriam conseguido os vistos. As vigílias de oração são um meio eficaz de trazer a vontade de Deus à Terra. Depois de falar sobre a escala de oração e dos membros da equipe, gostaria de trazer alguns pontos práticos sobre como começar uma vigília permanente de oração. São experiências adquiridas naquela vigília de oração e de outras vigílias que fizemos antes de Manila. Escala de oração e os membros da equipe. Naquelas 4 vigílias, cada intercessor recebeu sua escala de oração. Alguns líderes fazem uma escala com períodos que variam de 2, 3 a 4 horas. Acho que 2 horas é um tempo muito curto. Quando você começa a esquentar e a ter comunhão com os demais, seu tempo termina. 4 horas é muito tempo. Qualquer pessoa se esgota depois de orar tanto tempo. Agora 3 horas é o tempo ideal. 3 horas é até bíblico, já que os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Os judeus dizem que Abraão teria instruído o primeiro horário, Isaque o segundo e Jacó o terceiro. A 9ª hora, 3 da tarde, foi a hora em que Cristo morreu na cruz e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27. O tamanho da equipe pode variar. Peter Wagner forneceu-me a seguinte observação a respeito dos membros de uma equipe. Deveria haver pelo menos 8 ou 9 intercessores em cada turno. Para que a vigília ande normalmente, você deve ter de 32 a 50 pessoas na equipe. Com isso, se alguma pessoa precisa sair por alguma razão a qualquer momento, tudo continuará bem. Cada intercessor irá orar 2 períodos de 3 horas, durante as 24 horas. Numa dessas vigílias, tivemos apenas 24 intercessores. E mesmo sendo uma ótima equipe, muitos tiveram que orar 3 turnos de 3 horas cada, o que os deixou física e emocionalmente exaustos. Lembre-se, esses intercessores ficam acordados noite e dia em oração. Alguns não conseguem dormir direito depois de seus turnos. Fiquei tão empolgada com o que aconteceu em Lausanne que enfrentei um turno de oração de 24 horas e adoeci por causa de minha imprudência. Uma irmã sabiamente me disse: Cindy, quando você quebra as leis da física que Deus estabeleceu no universo, o seu corpo físico também quebra. Muitas vezes, a coisa mais espiritual a fazer é descansar. Além de ter uma escala de horários e definir o tamanho da equipe, você precisa também ter uma liderança plural, responsável por orientações práticas para que a vigília tenha pleno sucesso. Liderança. É necessário ter uma boa liderança. A liderança de uma vigília de oração deve ter um coordenador de equipe, um administrador de equipe, um mediador
e capitães de oração. Vejamos cada um deles. Coordenador de equipe. Essa é a pessoa que promove a vigília, cuja responsabilidade é escolher a equipe de oração, delegar capitães para cada turno, escolher o material a ser utilizado, providenciar a estrutura completa dos turnos, ficar disponível para resolver qualquer problema que surgir. Deve levar as necessidades surgidas emergencialmente ao conhecimento do líder de turnos, cobrir os turnos ou delegar outras pessoas se o capitão do turno tiver que deixar a reunião, levar informações e dados à conferência na primeira hora da manhã. Administrador de equipe. É a pessoa que ajuda o coordenador com os aspectos práticos da vigília. É de sua responsabilidade enviar as cartas convites, prover o material que será usado a pedido do coordenador, distribuir os formulários com a escala de horário a ser escolhida por cada participante, 2 turnos de 3 horas dentro de 24 horas, arrumar o transporte para o grupo, fazer as provisões de água e suco para a sala de oração. A desidratação é um perigo iminente quando se ora muito tempo. Enquanto falamos, nosso corpo perde líquido. Isso também acontece quando oramos durante muito tempo. Caso a vigília tenha lugar uma conferência, ela deve fazer o seguinte: ter um intermediário, um contato entre o líder da conferência e a equipe de oração, fornecer um relatório do que se passa na reunião dos intercessores ao líder da conferência. Mediador. Sua função é a de mediar entre a conferência e a sala de oração, e não precisa ser necessariamente a mesma pessoa. O que faz o mediador? Entrega os relatórios dos intercessores ao líder da conferência. Leva os relatórios do líder da conferência para os intercessores. São pedidos de oração ou notícias de resposta às orações. Capitão. O capitão é aquele que conduz a reunião dos intercessores durante um dos turnos. Apresento a seguir algumas orientações para a escolha dos capitães e suas responsabilidades. A escolha de um capitão obedece às mesmas regras da escolha de um líder de oração, conforme descrevi anteriormente. O coordenador da equipe deveria seguir aquelas orientações como parâmetros de seu trabalho. Depois de escolhidos e selecionados pelo coordenador da equipe, devem ser orientados quanto ao trabalho que terão pela frente. Eles devem saber como deve ser feita a troca de horários, os objetivos da vigília, sobre o que vão orar, etc. Os capitães poderão escolher dentre os intercessores alguém que os ajude. Sempre que um capitão estiver impedido de cumprir o seu horário, deve comunicar ao coordenador e trocar de turno com outro capitão. Os capitães de oração precisam ter o que chamo de elasticidade e flexibilidade. Orientações práticas. Estrutura física. Apresento a seguir algumas questões de logísticas que precisam ser levadas em consideração. Se a vigília de oração for realizada durante uma conferência, os intercessores, bem como o lugar onde vão orar, deveriam ficar no mesmo hotel dos palestrantes. Isso facilita a comunicação entre eles. Os intercessores poderão orar com os palestrantes, se estes assim o desejarem, antes de sair para a conferência. Deve haver algum telefone à disposição para aqueles que desejarem pedir orações. Alguém ficará encarregado de atender ao telefone, para que o tempo de intercessão não seja interrompido. Essa é uma tarefa para o contato. Não é aconselhável ter o telefone na sala de oração, pois isso distrai os intercessores. Providencie um quadro no qual pode-se escrever os pedidos de oração e os anúncios. Consiga um mapa mundi. Enfoques da vigília de oração. É importante manter o objetivo da vigília, e os capitães de turnos devem estar cientes de tudo. Veja aqui algumas sugestões. Comece cada turno com um tempo de louvor e adoração. Pode incluir-se um breve ensino da palavra de Deus que não ultrapasse os 15 minutos. Afinal, o propósito da reunião é orar e não estudar.
Todo ensino deve ser feito tendo em vista os objetivos do encontro. Apresente os novos membros da equipe e deixe-os dizer uma ou duas frases de apresentação. Antes de trocar os turnos, termine o tempo de intercessão com louvor e adoração. Formando a equipe. A chave para que uma vigília de oração tenha sucesso é a unidade entre os membros da equipe. Quero dar algumas orientações em como criar um ambiente de unidade entre todos. É necessário separar um tempo para orientar e estabelecer parâmetros para todo o grupo. Todos devem saber quem deve e quem não deve entrar na sala de oração. Deve-se fazer uma agenda da escala de horários e de reuniões que fique à disposição de todos. Quando a vigília for realizada durante uma conferência, todos os membros de todos os turnos devem reunir-se no primeiro turno, com a fim de estabelecer os alvos de oração. Todos devem comparecer no turno final. É um tempo de alegria e confraternização pelas vitórias alcançadas. Nesta primeira reunião de orientações gerais, todos os membros da equipe devem ter uma oportunidade de falar e compartilhar o que Deus tem falado a respeito da conferência. Se for oportuno, participem juntos da ceia do Senhor. Celebrem o final da vigília com o jantar de confirmação. O que é um jantar de confirmação? Este é um tempo quando os membros da equipe descrevem o que de melhor apreciaram nos demais irmãos durante o tempo em que estiveram juntos. Refeições comunitárias, quando possíveis, são meios efetivos para estabelecer uma boa equipe. Sempre é bom fazer uma refeição com os preletores e pessoas pelas quais estão intercedendo, pois isto anima o grupo a seguir adiante. Outras considerações sobre vigília de oração. O primeiro dia, geralmente, é ocupado com questões logísticas do encontro. Um intercessor deve estar presente na hora das inscrições e orar por todos os que estão chegando e pela lista de inscritos. No Urbana 90, 20.000 estudantes inscreveram-se sem qualquer contratempo. Que milagre! Às vezes, precisamos orar pelo clima. Este é um tema que deve ocupar nossa atenção antes das reuniões. Tivemos duas grandes batalhas de oração contra a fúria da natureza, que queria se abater sobre nós. Numa delas, em Manila, um tufão formou-se crescendo em nossa direção. Já durante o Urbana 90, havia a possibilidade de uma grande nevasca. O tufão perdeu a força e a nevasca nunca chegou. Deixe-me compartilhar a respeito da nevasca. Num dos turnos de oração, durante aquela conferência, foi-nos solicitado que intercedêssemos pelo clima. A meteorologia previa de 15 a 20 centímetros de neve no próximo dia, e caso acontecesse, muitos estudantes não chegariam para a conferência e muitos voos seriam cancelados. Eu estava encarregada de dirigir o grupo naquela noite e fiquei compelida a orar pela situação. Ficamos diante do Senhor, buscando saber a sua vontade, quando uma das intercessoras, Sandy Grady, viu numa visão um mapa. Nele, ela podia ver uma corrente de ar quente empurrando a massa fria para o norte Urbana, no estado de Illinois. A neve não caiu, apenas choveu. Não nos causou surpresa ver a previsão meteorológica na televisão no dia seguinte, mostrando o mapa exatamente como nossa irmã viu enquanto orava. Nas vigílias realizadas durante as conferências, os palestrantes são muito abençoados quando vêm à sala de oração, especialmente aqueles que têm assuntos delicados a compartilhar. Muitos dos pregadores do Congresso de Lausanne receberam ministração profética pela primeira vez em suas vidas e ficaram admirados de como Deus ministrou-lhes ao coração de forma tão íntima. A fama se espalhou e agora todos queriam dar uma chegadinha à sala de oração buscando um tempo de refrigério em Deus. Recomeçando. Essa sessão deveria intitular-se como, entre aspas, descer do monte sem cair,
e se refere à experiência pós-vigília. Quero apresentar algumas considerações que o ajudarão no dia seguinte à vigília de oração. Saiba que você não é a mesma pessoa de antes. Deus moldou você, alargou sua visão e possivelmente deu-lhe uma nova direção ministerial. Não pense que todo mundo irá entendê-lo, e nem procure ser compreendido. Busque no Senhor o que compartilhar. Mateus 7, versículo 6 diz: Não lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilaceram. Não estou chamando ninguém de porco, só que o princípio é válido. Algumas das coisas que aconteceram com você são santas, e você poderá compartilhá-las com umas poucas pessoas. Por outro lado, nem sempre é possível compartilhar tudo o que sentimos. Você mesmo terá que ter tempo para assimilar tudo o que ouviu e aprendeu. Não se deixe dominar pelas emoções. Você provavelmente participou de momentos muito íntimos, cheios de amor. É possível que você esteja retomando a um ambiente difícil e não tão amoroso. Fique em alerta quanto às suas reações. Agarre-se à palavra e leve todo pensamento cativo à palavra de Deus. Meu esposo Mike experimentou algo assim. Ficou balançado depois que retomou da Argentina. Ele participou de cruzadas onde milhares de pessoas se converteram, com muito poder e milagre. No primeiro dia de trabalho, andava de um lado para o outro, cabisbaixo, com uma cara comprida. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ele foi logo dizendo: Que dia! Nenhum salvo, nenhuma pessoa liberta, e ninguém ficou curado. Felizmente, ele se deu conta do que estava acontecendo e contornou o problema. Cuidado com os coices do diabo. Peça aos intercessores que orem por você durante as 2 semanas seguintes. Algumas pessoas são atacadas tão rapidamente que nem percebem o que lhes ocorreu. Continue fortalecendo-se pela oração contínua. Viva uma vida de louvor e delicie-se com o que de melhor Deus tem para você. Caminhadas de oração. As caminhadas de oração são uma forma de oração unida que leva os intercessores diretamente à frente da batalha, geralmente a uma casa ou à vizinhança. John Dawson fala sobre como guerrear nos bairros através das caminhadas de oração, em seu livro Conquistando Sua Cidade para Deus. John foi morar num bairro multirracional de Los Angeles, cheio de gangues violentas e tráfico de drogas. Ele diz: Alguns anos atrás, nossa equipe fez uma caminhada de oração pela vizinhança. Paramos em frente de cada casa e repreendemos a obra do diabo em nome de Jesus. Pedimos também que as pessoas ali residentes tivessem uma revelação de Jesus Cristo em suas vidas. Ainda continuamos a orar por eles. Há um longo caminho a seguir, mas já podemos ver algumas transformações sociais, econômicas e espirituais no bairro. Houve ocasiões em que as forças demoníacas quase me dominavam. Fui ameaçado de morte. Os pneus do carro foram cortados. Frequentemente ficava depressivo diante das pensões lotadas, jovens desempregados e de famílias desintegradas, mas estava determinado a não fugir. Hoje há, pelo menos, 9 famílias cristãs no mesmo quarteirão onde resido, e já se sente uma atmosfera de paz no bairro. O bairro não está mais se desintegrando. As pessoas começaram a reformar suas casas e um espírito comunitário é visível sobre toda a vizinhança. As marchas de oração estão por todo o mundo. Graham Kendricks já reuniu cerca de 150 mil pessoas numa marcha na Inglaterra. Algumas igrejas fazem desfiles no Natal, distribuindo folhetos pelas ruas, como é no caso de uma igreja em Hemet, na Califórnia. Josué 1, versículo 3 diz: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Nas marchas, reivindicamos a terra para o Evangelho
e fixamos os limites da cidade. Enquanto você caminha, está tomando de volta a terra das mãos do inimigo. As caminhadas de oração não se limitam ao aspecto geográfico apenas. Você pode caminhar pela terra em oração declarando determinadas regiões sob o senhorio de Cristo. Foi isso que fizeram um grupo de pastores e líderes da região de San Nicolás e Rosário, na Argentina, que se reuniram numa conferência de evangelismo de colheita. O tema era Batalha Espiritual. A descoberta de que 109 cidades, num raio de 100 quilômetros do local onde estávamos, não tinha uma congregação evangélica, levou-nos a tomar uma posição. Descobrimos também que a cidade de Arroio Seco era o trono de Satanás em toda a região. Há anos atrás, um curandeiro conhecido como Meregildo trabalhava naquela cidade. Ele se tornou tão famoso e realizou tantas curas que vinha gente de outros países a Arroio Seco buscando ajuda. Antes de morrer, passou seus poderes a 12 discípulos. Por 3 vezes a igreja se estabeleceu naquela cidade e foi fechada pois havia muita oposição espiritual. Depois de vários dias estudando a Bíblia e orando concertantemente, os pastores colocaram toda a área sob a autoridade de Cristo. Alguns foram até Arroio Seco. Em pé, diante da sede onde os seguidores de Meregildo se reúnem, enviaram uma mensagem ao diabo afirmando que aquela região seria, de agora em diante, território de Deus, e que muitas pessoas se converteriam ao Evangelho de Jesus Cristo. Afinal, disseram eles ao diabo, a igreja agora estava unida em Cristo. Menos de 3 anos depois, 82 daquelas cidades têm uma igreja evangélica, e alguns dizem que em todas aquelas cidades, ou há uma igreja ou pelo menos uma família evangélica. Vou exaurir o tema de guerra espiritual no capítulo seguinte. Agora, entretanto, vamos nos deter apenas em apresentar algumas orientações práticas sobre caminhadas pela cidade. Tais orientações podem ser usadas por pessoas individualmente ou por grupos de intercessão. Antes de começar a caminhada, vista o seu equipamento apropriado para a batalha, assim como se vestiria apropriadamente para outras ocasiões. Detenha-se um instante, ore a Deus e antes de sair porta fora, vista-se da armadura de Deus. Peça a Deus que proteja sua casa, família e a você mesmo de acordo com o Salmo 91. Declare a vontade de Deus enquanto caminha. Você precisa exercitar-se espiritualmente todos os dias da mesma forma como se exercita fisicamente. Essas caminhadas o ajudarão duplamente. Você se exercitará no espírito e o seu corpo ficará em plena forma. O que apresento aqui é apenas um ponto por onde começar, e não uma fórmula rígida. O Espírito Santo guiará à medida que você caminhar pela vizinhança. Comece com uma oração assim: Pai, eu te louvo pela minha vizinhança. Eu a reivindico para Jesus Cristo. Hoje eu ergo bem alta a bandeira do Senhor sobre o meu bairro. Pai, que toda a vizinhança se converta ao Senhor Jesus Cristo. Assim como fez Josué, cada lugar onde eu pisar a planta do meu pé, eu coloco sob a autoridade do reino de Deus. Pela fé, assim como os israelitas colocaram sangue do cordeiro sobre as suas portas e janelas, eu coloco o sangue do cordeiro sobre esse bairro. Senhor Jesus, perdoa o pecado dos meus vizinhos. Na tua palavra está escrito que, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. João 20, versículo 23. Por isso, eu te peço agora que perdoes o pecado de minha vizinhança. Entre parênteses, caso haja algum tipo de pecado em seu bairro, tais como brigas, crimes, rancor, amor ao dinheiro, religiões falsas, drogas, etc., peça perdão especificadamente a Deus por cada pecado. Senhor, por favor, cura os habitantes deste bairro
de toda rejeição e ódio, do egoísmo, racismo, etc. Entre parênteses, depois de remir os pecados do bairro, proclame o senhorio de Jesus Cristo à sua vizinhança. Caso você perceba alguma área onde os demônios costumam atacar e agir, não os enfrente sozinho. Peça ajuda a outros irmãos que caminharão e orarão com você. Certifique-se de que não haja pecado conhecido em sua vida quando você caminhar orando pelo bairro. Peça a Deus que lhe mostre os pecados específicos do bairro que dão direito ao diabo de estabelecer suas fortalezas. Se é uma fortaleza de feitiçaria, você deverá jejuar antes de sair amarrando os demônios, o mesmo em relação à nova era. Muitas vezes isso requer, como aconteceu com Jesus no deserto, muito clamor e oração. Não meça os resultados por aquilo que você ouve ou vê. Cada oração que você faz é eficaz, é como uma sementinha plantada na terra. Continue a irrigá-la com suas orações e certamente frutificará. Reivindique a promessa de que toda ferramenta preparada contra a vizinhança não prosperará. Marque divisas ao redor das casas e da sua própria casa pelo sangue do Cordeiro, conclamando ao diabo que fique longe dali. Ore a Deus para que a vizinhança conheça os seus propósitos. Se são ricos, declare que a riqueza deles será revertida a favor dos justos. Ordene ao diabo que pare de cegar os seus olhos, impedindo-os de ver a luz. Alguns bairros estão se desintegrando por causa de um espírito de morte que ronda suas ruas. Semeie textos como o Salmo 1 sobre o bairro. Quebre o poder da morte e declare que a ressurreição de Jesus Cristo está vindo sobre o seu bairro. Recite textos das Escrituras à medida em que você caminha. Confie em Deus pedindo-lhe um texto específico para cada casa. Pergunte a Deus por quais quarteirões você é o responsável. Geralmente, as pessoas idosas sentem-se muito solitárias. Ore pedindo-lhes a paz de Deus. Procure visitar as pessoas idosas que moram sozinhas. Se seu país é rebelde, proíba a rebelião de entrar em seu bairro. Amarre o inimigo, impedindo-o de agir por meio do tráfico de drogas, pornografia ou prostituição, e ore para que tudo que estiver oculto seja revelado. Se a vizinhança não se conhece, ore para que venham a se conhecer. Acima de tudo, ore para que o Evangelho de Jesus Cristo entre em cada casa. Deus poderá convocá-lo para orar numa caminhada de intercessão ou numa vigília de oração. Lembre-se de que, como Adão, Deus colocou você na sua vizinhança para cuidar dela e protegê-la. Capítulo 16. Possuindo as portas do inimigo. A Igreja tem em suas mãos o poder de decidir sobre os assuntos mundiais. Ainda hoje o mundo lateja, devido ao poder da intercessão, usado de forma ampla, pois a Igreja que ora decide na realidade o curso dos eventos. Paul Bilhamer. Em julho de 1990, caíram estrondosamente os muros que dividiam as nações, sem dúvida alguma, como resposta das intercessões do povo de Deus. O Evangelho, então, começou a ser proclamado abertamente, surpreendendo até mesmo os mais fortes guerreiros de oração. Andando na crícia dos acontecimentos, 7 mulheres, entre as quais eu também, fomos à União Soviética ministrar às mulheres russas, interceder por elas e ajudá-las espiritualmente. Num dos últimos dias ali, 3 de nós, eu, Bob Burley e Marley Lance, decidimos distribuir folhetos em russo antes de retornarmos aos Estados Unidos. Orar e distribuir folhetos na Rússia era algo de outro mundo. Eu me detive a um quarteirão da Praça Vermelha, mas as outras 2 atravessaram a rua e foram até lá distribuir folhetos. Quando as alcancei, uma delas disse: "Cindy, ninguém pega os folhetos." Fiquei admirada, já que em todo lugar por onde andamos,
As pessoas pegavam ávidas e expressadamente os nossos folhetos sem jogá-los fora. Aqui era o contrário. Fiz uma experiência e de fato ninguém pegava os folhetos, nem mesmo olhava para nós. Passavam por nós com as cabeças erguidas, ignorando a nossa presença. Foi então que orei: Senhor, qual o problema? Imediatamente veio-me à mente o texto de 2 Coríntios 4, versículo 4, que diz: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Seria isso que aconteceria na Praça Vermelha? Estaríamos dentro de um território onde o Espírito governava a Praça Vermelha, cegando o entendimento das pessoas? Nós três nos juntamos e começamos a orar, ordenando ao diabo que largasse aquelas pessoas. Ordenamos que toda a cegueira espiritual caísse por terra e que as pessoas estivessem abertas e recebessem o Evangelho. Separamo-nos e em poucos minutos nossos folhetos acabaram. Um grupo de pessoas do qual me aproximei queria mais folhetos, mas todos haviam sido distribuídos. Depois que oramos, o diabo não pôde mais controlar aquelas pessoas. Tomamos posse do território que Satanás controlava. Quando refletimos sobre o que aconteceu, fizemos-nos muitas perguntas. Somos nós quem temos de tomar a ofensiva contra o inimigo? Não deveríamos ficar esperando que ele nos encontre? O Novo Testamento diz sobre os principados e potestades? O que são espíritos territoriais? Jesus guerreou contra espíritos superiores das trevas? Temos como comprovar biblicamente esse movimento de guerra espiritual no que diz respeito às potestades satânicas? E o que dizer do ensino de que podemos derrubar as fortalezas do mal? Caso a resposta seja positiva, como agir equilibradamente e em segurança? Essas e outras questões incomodaram-me nos últimos 5 anos, depois que o Senhor me chamou para ser uma líder de guerra espiritual em nível estratégico e em muitas nações. As perguntas precisam ser respondidas. Em primeiro lugar, quando esse tema entra em discussão, temos que lembrar que estamos apenas começando a entender como tomar nossas cidades para Deus. Ainda que ensine sobre esse assunto e me envolva na liderança de grupos de intercessão em outros países, ensinando-os a guerrear, não me considero uma especialista sobre guerra espiritual, como se dela entendesse tudo. Uma coisa tenho certeza: guerra espiritual é um assunto interessante e o diabo não quer que saibamos muito sobre ele. Orar pelas cidades, províncias, por nações e cidades requer um grande conhecimento, e tem muita gente criando confusão e se metendo em problemas enquanto outras pessoas estão agindo corretamente. Espero que esse capítulo seja de grande ajuda àqueles que têm o chamamento de Deus por orar por suas cidades e por países. O Salmo 2, versículo 8, é um grito nos ouvidos dos intercessores. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Lutamos uma guerra santa, resgatando vidas. Nossa luta acontece nas regiões celestiais. O inimigo que enfrentamos é cruel, ladrão e destruidor, um estrategista pervertido dos propósitos de Deus. Ele é o inimigo que minou as leis do reino da luz, estabelecendo por aí seus domínios, utilizando como sua melhor arma a passividade dos crentes. Enquanto ficamos ocupados cuidando dos assuntos internos da igreja, ele fica livre para ocupar com as nações no mundo. Felizmente, um número incontável de crentes vem se despertando para o fato de que devemos alcançar os perdidos. Um grande exército de intercessores passou a usar uma linguagem de guerra e termos militares. S.D. Gordon, um pastor que viveu na virada do século, falou a respeito disso, dizendo: a oração é a maior arma colocada nas mãos do homem, e só podemos definir o que é oração usando termos de guerra.
Qualquer termo de paz é inconcebível numa definição de oração. A terra está em prontidão de guerra, sitiada por forças de ocupação. Assim, somente os termos de guerra poderão definir o que é oração. Da parte de Deus, a oração é a comunicação entre Deus e os seus aliados numa terra inimiga. A verdadeira oração move-se em círculo. Começa no coração de Deus, atravessa o coração humano, circunda a terra onde a guerra se trava e volta ao coração de Deus, o começo, atingindo seu propósito, girando em círculo descendente. Esse capítulo visa encorajar os militantes, ensinando-os a derrubar as fortalezas que impedem as nações de ouvir o Evangelho. São muitos os aspectos da batalha espiritual, e são também muitos os livros escritos a respeito. Senti que deveria me ocupar em escrever sobre as guerras nas altas esferas espirituais, batalhas travadas com a cúpula espiritual que controla regiões e nações, impedindo-as de vir a Cristo. Temos uma descrição dessa batalha espiritual em 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Conquistando o espaço de nossas cidades, passamos a controlar também as esferas física, política e espirituais da cidade. Afinal, o governo dessas áreas é estabelecido nos céus e não na terra. Quando penetramos as trevas que pairam sobre as nossas cidades, a luz de Deus encontra espaço para nelas entrar. Efésios 3, versículo 10 diz: para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. A Igreja, que somos nós, deve manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e poderes que governam nossas cidades. Quem são esses principados e potestades? Temos na Bíblia apenas vislumbres de quem são e o que fazem. Alguns dizem que é para não ficarmos impressionados com o alto nível espiritual dessas entidades. Concordo que há um perigo iminente de se ficar fascinado, ocupando-nos apenas com eles. Mais adiante ofereço algumas salvaguardas, quero antecipar, todavia, que não deveríamos nos interessar muito por eles, nem deles ter medo. Nada nos deterá em conquistar terreno para o reino de Deus. Mateus 11, versículo 12. Há e haverá muitos conflitos sobre esse ensino de guerra nas altas esferas espirituais. Devemos colher os bons frutos do ensino e não ficar julgando somente porque alguém ensina diferente de nós. Em Marcos 9, versículo 38 temos: Mestre, vimos um homem em quem teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. O que o inimigo mais quer é dividir as opiniões a respeito de metodologia. A hierarquia invisível. A Bíblia fala de dois reinos que estão permanentemente em conflito, o reino de Deus e o de Satanás. No reino de Deus, os anjos são mensageiros enviados àqueles que herdarão a salvação com o fim de estabelecer a vontade de Deus no universo. Hebreus 1, versículo 14. Já os anjos caídos são emissários do diabo, enviados para estabelecer o seu reino de trevas. Como pretendem tais anjos ocupar-se das trevas e que direito legal eles têm para agir? Os representantes de Satanás posicionam-se sobre determinadas regiões sob as ordens do diabo. Governam ilegalmente, afetando diretamente as pessoas que estão sob sua jurisdição. Muitas pessoas, desconhecendo o engano do diabo, sem se aperceberem, vivem sob a influência desses espíritos territoriais. Os espíritos do mal usam, por exemplo, da imoralidade e dos vícios para dominar sobre determinadas regiões. Os espíritos territoriais fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, impedindo-as de fazerem a vontade de Cristo, neutralizando assim a influência do reino de Deus. Uma das maiores estratégias do reino satânico
é a de ordenar que os espíritos operem através dos líderes governamentais. Depois que o líder é dominado, o espírito do mal, através dele, promulga determinadas leis que impedem um avanço mais rápido do reino de Deus. Qual a base bíblica que prova a existência desses espíritos nas altas esferas espirituais? Para que se entenda como são esses seres, é bom compreender algo conhecido como a lei da dupla referência. De acordo com a Bíblia Notada de Deike, esta lei ocorre sempre que uma pessoa viva e conhecida é mencionada, e quando há menção de fatos indicando que um ser invisível a utiliza como ferramenta para levar adiante os seus propósitos. Há, por exemplo, duas passagens nas Escrituras que se referem a um governador de um país e também a Satanás. São as referências de Ezequiel 28 e Isaías 14. Os textos se referem inicialmente a pessoas, sendo uma delas o príncipe de Tiro e a outra o rei da Babilônia. Entre mentes, o texto descreve alguém cujos atributos transcendem a vida de uma pessoa humana. Por exemplo, o texto de Ezequiel 28, versículos 14 e 15 diz: Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Outros governadores que também sofreram influência de espíritos territoriais é o caso de Nabucodonosor. O príncipe da Pérsia o influenciou de tal forma que ele fez uma estátua de ouro de si mesmo, ordenando que todos no reino o adorassem como sendo Deus. Ele foi usado pelo príncipe da Pérsia como um peão de xadrez a serviço dos demônios. Deus quebrou o poder daquele espírito territorial, mostrando sua glória na fornalha ardente como quarto homem. A luz de sua glória repeliu as forças das trevas. Esse mesmo príncipe da Pérsia tentou matar a Daniel, usando o rei Dário como usara anteriormente a Nabucodonosor. Todos os governadores do império, os administradores e conselheiros tramaram contra a vida de Daniel. Não foi fácil para Daniel. Parecia que agora o príncipe da Pérsia planejara tudo certinho, mas Deus livrou a Daniel da boca dos leões, e durante um bom tempo, o príncipe da Pérsia perdeu seu domínio. Os espíritos territoriais ainda afetam hoje as nações? Certamente. Veja a ousadia de Saddam Hussein querendo resgatar como seu direito toda aquela terra da antiga Babilônia. O príncipe da Pérsia está tentando reaver sua terra. As escrituras mostram como esses espíritos territoriais tentaram matar o povo de Deus. Lembra-se de Esther? Veja também o Novo Testamento, quando o Evangelho começou a entrar em muitas nações. Em Atos 19, os espíritos territoriais aguçaram os ouvíres, dizendo: Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Atos 19, versículo 27. Em Efésios 6, versículo 12, vemos a hierarquia desses espíritos territoriais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em seu livro O Manual do Crente para a Batalha Espiritual, Tom White diz que essa passagem é um retrato do organograma de autoridade do inferno. Veja o que ele diz a respeito da hierarquia satânica. Paulo iluminou o tópico descrevendo os poderes como uma hierarquia organizada de governo, como principados, entre parênteses, archai, autoridades, entre parênteses, exousia, poderes, entre parênteses, dunamis, e forças espirituais da maldade, entre parênteses, cosmocratoras. É de supor que a estrutura do governo aqui está em ordem decrescente. Daniel 10, versículos 13 e 20 desvendam a identidade dos principados, archai,
como príncipes satânicos superiores que foram colocados sobre as nações da terra. A palavra exousia tem uma conotação de governo natural e sobrenatural. Na compreensão apostólica, havia forças sobrenaturais que ficavam por trás da estrutura governamental humana. Sem dúvida, Paulo é um porta-voz da noção apocalíptica judaica de que Deus concede poderes a seres cósmicos para arbitrar os assuntos terrenos. Presume-se que os poderes, dunamis, operam dentro de países e nas culturas, influenciando certos aspectos da sociedade. As forças espirituais da maldade, cosmocratoras, são os muitos tipos de espíritos que afligem as pessoas. Por exemplo, espíritos do engano, adivinhação, sensualidade, rebelião, medo e enfermidades. Geralmente, esses são os espíritos do mal que se manifestam e são expulsos nas reuniões de libertação. Entre eles existe também uma estrutura de autoridade onde os mais fracos são subservientes dos mais fortes. Um dos nomes usados para essa hierarquia de espíritos maus é espíritos territoriais. Mesmo não sendo um termo encontrado na Bíblia, descreve a lista dos governos espirituais de Efésios 6, versículo 12. Afinal, o que queremos dizer com espíritos territoriais? Um espírito territorial é aquele que governa sobre determinadas áreas geográficas. Aparentemente, existe um deles conhecido como Príncipe da Pérsia. Em Daniel 10, versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Não são apenas os espíritos do mal que dominam determinados territórios. Parece que Deus designa alguns de seus anjos para cuidar das nações. A versão Septuaginta do Antigo Testamento traduz o texto de Deuteronômio 32, versículo 8 da seguinte maneira: Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos dos povos conforme o número dos anjos de Deus. F. Bruce afirma que o texto da Septuaginta representa a versão original. Esse texto bíblico pressupõe que a administração de várias nações foi distribuída entre um determinado número de anjos. Em alguns lugares, certos poderes angelicais são apresentados como principados e potestades hostis, os dominadores deste mundo de trevas, descritos em Efésios 6, versículo 12. Uma boa fonte de pesquisa visando um aprofundamento do que são espíritos territoriais pode ser encontrado no ensaio que Peter Wagner e Douglas Pennoyer fizeram e que foi editado sob o título de Lutando contra os Anjos das Trevas. Alguns poderão dizer: eu creio que existe uma hierarquia satânica, mas não é bíblico manter-se na ofensiva contra ela. Você pode falar sobre a armadura de Deus de Efésios 6 e mostrar que todas as armas são de natureza defensiva. Existe algum modelo no Novo Testamento para a guerra contra os principados e potestades? A resposta é sim. Um dos melhores exemplos está em Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Cristo. O primeiro ato ministerial de Jesus depois de ser batizado foi o encontro com Satanás no deserto. Jesus não fraquejou, e posso garantir que ele não se intimidou em encontrar o seu opotente. Ele não se escondeu do diabo numa caverna com a esperança de não ser incomodado. Em outras palavras, ele não ficou na defensiva. Jesus, ao ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, guerreou contra Satanás, que reivindicava a si mesmo o direito de governar sobre a terra. Vamos estudar mais adiante as diversas estratégias que ele usou naquela batalha espiritual. Antes, porém, vejamos o plano de guerra do diabo. Satanás geralmente fala demais revelando-nos suas estratégias. Ali no deserto, ele revelou suas 3 áreas de guerra. Jesus defendeu-se de todas usando o poder da palavra de Deus. Número 1.
o reino físico. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Número 2. O reino espiritual. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Número 3. Reino político. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Veja bem, quando Jesus frustrou os planos do diabo no deserto, seu ministério cresceu rapidamente. Os discípulos o seguiram, as pessoas foram salvas, libertas e curadas. O poder do inimigo foi detido durante um bom tempo. Creio que Jesus usou técnicas de guerra espiritual no deserto, fornecendo-nos um modelo de como derrubar as fortalezas. As 5 chaves estratégicas de batalha que Jesus utilizou contra o diabo no deserto. A primeira é quase sempre desprezada quando se entra numa batalha. Quando batizou, Jesus se humilhou diante de Deus. Tiago 4, versículos 6 e 7 diz: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quanta diferença entre o surgimento do ministério de Cristo e de tantos pregadores hoje. Ele se humilhou, fazendo exatamente o oposto, não alardeando que era o Messias de Israel. Em seu livro Tomando Sua Cidade para Deus, John Donson fala que a humildade é uma das estratégias para conquistar uma cidade. Ele estava em Córdoba, na Argentina, com uma equipe da Jocum, evangelizando durante as semifinais da Copa do Mundo de Futebol. Mas ninguém atendia ao evangelho, até que discerniram um espírito de orgulho na cidade. Foi então que dobraram seus joelhos em plena praça do centro da cidade. Ele diz assim: lembro-me de como me senti fortalecido pelo Senhor quando deixei de lado a minha dignidade, ajoelhando-me em plena rua. Naquele dia, sua equipe teve resultados animadores na evangelização. O espírito de orgulho foi quebrado da vida dos moradores daquela cidade pelo espírito de humildade. A segunda estratégia de Cristo foi o jejum. Mateus registra que, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O jejum é um elemento essencial para derrubar as fortalezas de uma cidade. Em seu livro Avivamentos nas Religiões, Charles Finney citou a Jonathan Edwards dizendo: se sabemos que precisamos jejuar e orar para mandar um demônio embora da vida de uma pessoa, como expulsar os demônios de determinadas regiões se não jejuarmos? A terceira estratégia é a palavra de Deus arraigada em nós. A inabalável, inerrante e precisa palavra de Deus estava escrita em tábuas no coração de Cristo. Muitas pessoas são enganadas por meias verdades numa guerra espiritual. Para lutarmos efetivamente, precisamos estar intimamente inteirados com a palavra de Deus, manejando-a como uma espada contra o inimigo de nossas almas. A quarta estratégia é a perseverança. A batalha não foi ganha num dia. Jesus gastou 40 dias em oração e jejum. Como nos sentimos desencorajados se tivermos que perseverar por apenas 1 ou 2 dias? Alguns de vocês vêm lutando há tanto tempo por suas cidades que estão a ponto de desanimar. Não desista. Chegará o dia quando o inimigo soltará suas garras à cidade. Não se canse de fazer o bem. A última estratégia é sempre muito criticada. Trata-se de dar ordens aos espíritos territoriais que abandonem a área. Muitas vezes não nos apercebemos das palavras poderosas que Cristo usou no deserto.
Ao terminar a luta, ele falou com muita autoridade: "Retira-te, Satanás." Mateus 4, versículo 10. A Bíblia diz que o diabo o deixou, vieram anjos de Deus e o serviam. Interessante. Jesus lutou sem que ninguém intercedesse por ele. A igreja ainda não existia, e ele obteve a vitória usando as chaves de Mateus 3 e 4: humildade, conhecimento da palavra de Deus, jejum, perseverança e autoridade. Entrando na batalha. Em minhas viagens ensinando sobre batalha espiritual, encontro muitos pregadores teóricos e bem poucos praticantes. Tem gente ensinando sobre batalha espiritual sem nunca ter lutado uma guerra. Consequentemente, tem muitas perguntas. A mais comum é: como saber que ali existe uma fortaleza do inimigo? Quero, antes de mais nada, falar sobre os perigos de uma batalha espiritual e dar algumas salvaguardas. Esse capítulo mereceria uma tarja vermelha com a seguinte inscrição: perigo, carregue com oração. Guerra espiritual não é para imaturos. Pessoalmente, se tivesse outra escolha, não me especializaria em guerra espiritual. Fui chamada para ser uma profetisa, intercessora, e isto basta para termos autoridade sobre as nações, derrubando suas fortalezas. Não estou afirmando que um crente comum não possa ser treinado na batalha espiritual. O que quero dizer é que é uma tarefa que precisa ser levada a sério. Primeira, proteção. Há duas salvaguardas ou proteção que devem ser levadas em consideração quando participamos de algumas guerras espirituais em nossas cidades. Em primeiro lugar, uma batalha em tal nível, isto é, contra autoridades do mal nas regiões celestiais, deve ser feita de forma corporativa ou unida, e somente por gente que sabe o que está fazendo. Ninguém deveria entrar na guerra só por entrar. Nunca subestime o inimigo. Você deve saber que ele é capaz de tudo, mas não se deixe fascinar por seus poderes e habilidades. Peter Wagner, em seu livro Lutando contra os Anjos das Trevas, fala de 2 ministros presbiterianos em Gana que subestimaram o poder do inimigo. Um deles não ouviu as advertências da comunidade local e derrubou uma árvore que era endeusada pelos sacerdotes satânicos. Quando o último galho caiu por terra, o pastor também caiu e morreu. O outro pastor ordenou que um, entre aspas, local de trabalho fosse demolido. Quando mexeram no lugar das oferendas, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Peter Wagner continua: os alunos do seminário Fuller ouviram uma palavra de Timothy Wagner, que os conclama dizendo: bem-vindos à guerra. O propósito da evangelização é demonstrar o poder de Deus, glorificando-o através de sinais e milagres. Agora, se subestimarmos o poder do inimigo, pode ocorrer exatamente o contrário. Outros, como Ornar Cabrera na Argentina, se trancam dentro de um quarto de hotel, orando e jejuando contra os espíritos territoriais que governam as áreas onde as cruzadas evangelísticas terão lugar. Não é a regra, já que Cabrera é um homem muito ungido por Deus, para derrubar os altares de Baal como fez Gideão. Segunda, proteção. Em segundo lugar, submeta-se à autoridade espiritual agindo sabiamente. Os huguenotes, na França, receberam muita unção do Espírito Santo, mas procederam erroneamente, entrando nos templos, quebrando suas imagens de adoração. A ira de um rei acendeu-se contra eles, e milhares deles foram massacrados. Há muitos grupos de intercessão sendo usados por Deus para derrubarem as fortalezas de algumas cidades, e eu não quero amedrontá-los de irem à guerra. Se tomarem as devidas precauções, tudo bem. Muitos dos ministérios envolvidos em batalha espiritual enviam equipes de guerra, atiradores de elite, gente habilitada, conforme mencionei anteriormente. Gwen Shaw, da organização Servas dos Últimos Tempos, enviou uma equipe de elite para orar contra um terremoto que havia sido predito sobre a falha de New Madrid, em Arkansas.
Essa é uma falha geográfica que se estende por 192 quilômetros, cortando 3 estados, 3 vezes o rio Mississippi e 2 vezes o rio Ohio. O Dr. Eben Browning predisse que um tremor de terra atingiria aquela área no dia 3 de dezembro de 1990. Foi ele quem predisse o terremoto que atingiu a cidade do México em 1985 e o que atingiu São Francisco em 1989, com apenas um dia de diferença do que previra, além da erupção de vulcões na Colômbia e do Monte Santa Helena. Essas erupções se deram dentro do prazo previsto por ele. Muitas pessoas levaram essas predições a sério, entre elas Greenshall e sua equipe de intercessores. Assim, 5 equipes, cada uma com 5 intercessores, foram enviadas a 5 diferentes áreas para interceder sobre as falhas subterrâneas e contra o terremoto. De acordo com ela, foi uma parada dura, uma luta sem tréguas. O dia 3 de dezembro começou e terminou sem qualquer indício de terremoto. A imprensa ficou esperando, atônita, pelo terremoto, que não aconteceu, e publicaram depois que Browning se enganara quanto ao dia. Quantos desastres já foram evitados por gente que se colocou na brecha da intercessão travando uma luta a nosso favor? Como discernir uma fortaleza sobre uma determinada área geográfica? Que discernimento os intercessores da equipe de Greenshall tiveram para orar impedindo o terremoto? Este é um tema sobre o qual ensino 8 horas diárias antes que uma equipe comece a tomar uma cidade para Deus. O que apresento a seguir são apenas umas poucas linhas sobre como discernir uma fortaleza. Discernindo as fortalezas. A primeira coisa a fazer, depois de descobrir as fortalezas de uma cidade, é permitir que o Espírito Santo conduza a questão. Deus tem um plano para cada cidade. Você não pode apenas copiar o que foi feito com sucesso noutro lugar. Através da oração e do jejum, Deus dará a estratégia correta para você. Você precisa descobrir quais as portas que deram o direito legal para o inimigo edificar suas fortalezas. Isto é o que eu chamo de portas da cidade. Como eu disse, as portas eram lugares estratégicos numa cidade dos tempos antigos. As portas da cidade são um símbolo de autoridade. Junto a elas, os anciãos se reuniam para tratar dos assuntos da cidade e do bem-estar do povo. Satanás luta desesperadamente tentando conquistar as portas de uma cidade. São os pecados do povo que dão direito de acesso a Satanás numa cidade. Depois de obter o direito legal de entrar numa cidade pelo pecado, ou entre aspas, portas do inferno, ele entra e sai da cidade como bem quiser. A cidade não precisa ficar eternamente perdida. Em Mateus 16, versículo 18, temos uma promessa muito preciosa. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando edificamos nossas cidades à luz da lei divina, ou as reivindicamos conforme as leis de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer. Temos outras promessas preciosas nas Escrituras a respeito dos portões. Uma delas está em Isaías 28, versículo 6. E fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Deus nos fortalece quando batalhamos junto às portas contra o nosso inimigo. Uma outra passagem está em Gênesis 22, versículo 17. A tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Se formos fiéis ao Senhor, nossos descendentes, como diz uma outra versão, possuirão a cidade dos seus inimigos. Em segundo lugar, somente poderemos fechar as portas da cidade ao diabo quando descobrirmos quais são os seus pecados. Devemos então pedir perdão pelos pecados da cidade, impedindo o diabo de continuar governando. Este arrependimento pelos pecados da cidade deve ser feito de forma unida ou corporativa, por serem pecados que também foram praticados coletivamente. Esse não é um conceito muito fácil de se entender. Você poderá retrucar afirmando que não foi você quem pecou e que aquelas pessoas deveriam ser responsabilizadas diante de Deus.
É claro que Deus as tem como responsáveis. Deus, entretanto, quando julga uma cidade, o faz coletivamente. Veja como o juízo de Deus veio sobre a Babilônia e sobre outras cidades iníquas. As cidades não têm vida eterna, por isso devem ser julgadas aqui e agora. Como intercessores, ficamos na brecha a favor de nossas cidades, clamando: no juízo, lembra-te de tua misericórdia. Merecemos ser condenados, mas por favor, poupa-nos, Deus. Cada crente da cidade pede perdão dos seus próprios pecados, mas podemos nos arrepender por uma cidade ou nação, pedindo que Deus a perdoe como um todo. Daniel, um homem justo, ficou na brecha a favor dos pecados de seu povo. Ele orou: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9, versículo 5. Neemias também se arrependeu pelos pecados do povo. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. Neemias 1, versículo 7. Na realidade, o domínio territorial está nas mãos da humanidade. Adão deveria cultivar o jardim do Éden, mas ainda havia um grande território disponível. Jesus deu orientações precisas e estratégicas aos discípulos em como possuir o reino. Você e eu, num certo sentido, somos, entre aspas, espíritos territoriais, pois foi Deus quem determinou quando deveríamos nascer e, caso sigamos, onde deveríamos viver. Fomos por Ele designados para viver em determinadas áreas geográficas com o fim de possuir os portões do inimigo na terra. Como saber quais os pecados que sua cidade cometeu contra Deus? Examine as 3 áreas pelas quais Satanás estabelece o seu domínio, nas áreas física, espiritual e política. Você descobrirá que há muita iniquidade nessas áreas. Pesquise na biblioteca pública todos os livros que falam da sua cidade, da sua história e do seu começo. Fale com os historiadores e com os moradores mais antigos de sua cidade. Creio que alguns historiadores, admitam ou não, são escolhidos por Deus para escrever as histórias das cidades. Eis uma lista de perguntas que fazemos quando pesquisamos para os generais da intercessão. Número 1. Por que a cidade foi estabelecida? Há indícios de que teve um governo imoral? Número 2. Quais os primeiros habitantes e o que aconteceu com eles? Número 3. O que a cidade diz sobre ela mesma? Ela persegue algum slogan? Número 4. Sobre quais princípios a cidade foi estabelecida? Seu governo era justo e piedoso ou um governo corrupto? Número 5. Quem implantou o cristianismo em sua cidade? Existem provas de engano religioso? Número 6. A cidade ou seus habitantes alguma vez foram atingidos por desastres físicos? Há evidências de traumas que afetaram toda a comunidade? Número 7. Há também evidência de ganância em seu modelo econômico? Pode-se encontrar evidências de influência demoníaca, estudando sua música, cultura, arquitetura e artes. Muitas vezes, as coisas visíveis são uma chave para o mundo invisível. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das causas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, versículos 20 ao 23.
Podemos descobrir o tipo de espírito que governa uma cidade observando a arte popular. Na cidade de Resistência, encontramos 3 painéis pintados com símbolos do espírito da morte. Quando a arte é sensual, pode-se perceber um espírito de luxúria e sensualidade. Não chega a surpreender que tais cidades tenham um alto índice de crimes sexuais. O mesmo acontece aqui na América, onde é fácil distinguir através da arquitetura o tipo de espírito territorial. Em algumas cidades, o prédio mais alto é o do banco, quando antigamente a construção mais alta era o prédio da igreja. As torres surgiram para deixar as igrejas como os prédios mais altos da cidade. Há uns 5 anos atrás, enquanto ensinava sobre batalha espiritual na cidade de Santo Antônio, no Texas, percebi por que havia tantos crimes e mortes na cidade. A menos de 1 quilômetro do hotel estava o Álamo, berço da liberdade texana. Ali, muito sangue fora derramado entre mexicanos e texanos, e isso permitiu a entrada legal de um espírito de crime e de violência sobre a cidade. Derrubando as fortalezas. Depois de descobrir qual é o espírito que domina a cidade, o que fazer para destruir a fortaleza do inimigo? Outra vez quero afirmar que esse capítulo é apenas uma gota d'água de tudo o que se pode dizer sobre o assunto. Destruindo as fortalezas no nível pessoal. A primeira batalha travada no nível pessoal. É importante fechar as brechas em nossa armadura para que o diabo não tenha acesso ferindo-nos. Poderemos ficar citando sem parar aquele versículo que diz: a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 6, versículo 2. Sem nos apercebermos que há furos em nossa vida pela qual o inimigo tem acesso. Num dos encontros da rede de guerra espiritual, Ed Silvoso fez uma declaração que mexeu comigo. Ele disse: em todo lugar onde a Escritura fala de guerra espiritual, sempre há uma conotação, uma ligação com o ensino a respeito de relacionamentos. Depois daquele encontro, pesquisei todas as passagens a respeito de guerra espiritual e o que encontrei me deixou vibrando. Por exemplo, gostamos do texto de Efésios 6,10 que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, sem cumprir aquelas coisas que precedem o, entre aspas, quanto ao mais. O livro de Efésios trata em sua maior parte dos relacionamentos, no lar, no casamento e na igreja. Se o inimigo tem um pé em qualquer uma dessas áreas, temos que cuidar delas, antes de nos metermos a lutar contra os principados e potestades. Uma das fortalezas pessoais é o ego. Qualquer direito que reivindicarmos como nosso será usado pelo diabo contra nós na hora da batalha. Alguns dos direitos que temos de largar antes de derrubarmos as fortalezas são: o direito de se sentir ofendido, o direito de ter o meu tempo, o direito de fazer o que quiser com os nossos bens, o direito à autopiedade, o direito de se justificar, o direito de ser entendido, o direito de criticar. Tratando com esses temas, fecharemos as portas e manteremos o diabo afastado de nós. São fortalezas pessoais que não são vencidas num só dia, mas isso não quer dizer que você não possa entrar na batalha. O Espírito Santo convencerá de toda a área da qual ele não se agrada. Algumas dessas coisas poderão ser-lhe muito difíceis. O alistamento para o exército de intercessores é como entrar num quartel. Eles cortam seu cabelo como eles querem, lhe dão um fuzil, dizem a que horas você deve se levantar e onde deve ir. Assim também Deus sabe como fazer de nós bons soldados. Destruindo as fortalezas no nível mental. Uma outra fortaleza que precisa ser destruída para conquistar-se uma cidade para Deus está na mente dos crentes. Uma das especialidades do diabo é a de convencer os crentes de que a cidade não pode ser conquistada para Cristo. Assim, durante os anos, ele vem limitando no que as pessoas devem crer sobre a conquista de cidades.
Ele vem afirmando que apenas alguns serão salvos e que é impossível haver um avivamento em toda a cidade, insinuando que a cidade é muito difícil de ser conquistada, que as pessoas são duras e que não devemos perturbá-las com respeito à salvação. Lembre-se da definição que Edgardo Silvoso deu de fortalezas. Uma fortaleza é uma predisposição mental impregnada de desesperança que leva o crente a aceitar como imutável algo que ele sabe ser contrário à vontade de Deus, destruindo as fortalezas que impedem a unidade. Edgardo Silvoso também me ensinou que uma cidade é conquistada quando a fortaleza levantada contra a unidade for destruída da mente dos pastores e dos crentes. Os pastores devem crer que Deus é poderoso para derrubar as fortalezas ideológicas que existem entre os crentes, e especialmente entre as denominações. Precisam ver que a igreja é um corpo e que a cidade jamais será conquistada se apenas uma parte do corpo estiver trabalhando. Cada junta deve trabalhar com o fim de ganhar a cidade para Cristo. Assim, como todas as tribos de Israel tiveram que lutar juntas para conquistar Canaã, assim também todo o corpo de Cristo precisa trabalhar junto para herdar nosso espaço na cidade. E como conseguir essa unidade? Deus, muitas vezes, unge um líder para que seja um Josué na cidade. Este Josué encontrará graça diante de Deus para reunir os pastores e líderes. Outros ainda serão levantados por Deus para estreitarem os relacionamentos e para orarem pela unidade. A humildade tem um poder devastador contra o espírito de desunião. Quando os pastores e líderes começam a abençoar os ministérios uns dos outros, ao invés de levantar mais muros da divisão, e ao descobrirem que esse negócio de querer proteger o seu rebanho não passa de uma paranoia, a unidade de Deus, então, derrubará todas as fortalezas ideológicas. Muitas vezes, essa fortaleza é quebrada quando uma congregação levanta uma oferta para outro grupo. Você não se surpreenderia se um pastor de outra congregação se prontificasse a pintar o seu templo? Destruindo as fortalezas da crise e da guerra. Uma das maneiras de se derrubar as fortalezas ideológicas é através das crises. Uma crise arrebenta com a arrogância ou orgulho, levando o povo de volta às crenças elementares, o senhorio de Cristo e a necessidade de todos em conhecê-lo como Senhor. Andando na contramão. Uma outra arma poderosa na batalha espiritual é mover-se na direção contrária. Aprendi sobre isso com John Denson. Se você quer combater o espírito de avareza, contribua. Se você está destruindo um espírito de isolamento e insolência, humilhe-se e será uma bênção. Ataque frontal. O último aspecto que quero apresentar a respeito de guerra espiritual nesse capítulo é que podemos atacar os espíritos territoriais de nossas nações fazendo investidas de surpresa. Já vimos outros tipos de batalha que são muito efetivos, porém indiretos em sua natureza. Quero aprofundar-me um pouco mais mostrando como os generais da intercessão conduzem os grupos de intercessão na conquista das cidades. Não estou afirmando que essa é a melhor e mais eficiente maneira, mas traz bons resultados. Lembre-se que você deve seguir a orientação do Espírito Santo e que cada caso é um caso. Quem sabe esse panorama o ajudará a desenvolver um modelo estratégico para sua cidade. Antes que os generais da intercessão cheguem numa cidade, algumas coisas devem estar prontas, já que o nosso ministério visa ensinar as pessoas a confrontar os principados espirituais de alta hierarquia. Número 1. Os pastores precisam estar em unidade. Isso quer dizer que a maior parte dos pastores na região concordam a respeito da necessidade de guerra espiritual e que participarão na destruição das fortalezas. Sem isso, nos limitaremos em apenas destruir as fortalezas ideológicas e pessoais. Número 2. Esse assalto contra os principados tem que ser na hora de Deus, no seu kairos, tempo estratégico. Isso poderá ocorrer depois que as mãos dos principados forem enfraquecidas através da unidade das igrejas
e depois que as fortalezas pessoais forem derrubadas. Uma outra coisa. Quando ministramos libertação em massa, expulsando os demônios das pessoas, enfraquecemos o poder dos espíritos territoriais. Foi isso que aconteceu quando Jesus enviou equipes de vanguarda a cada cidade e vila por onde ele haveria de passar. Quando retomaram, estavam alegres dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus lhe respondeu: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, versículos 17 e 18. Creio que Jesus se referia ao poder dos espíritos territoriais que foram quebrados pelos discípulos, quando expulsavam os demônios, evangelizando e curando os enfermos. Número 3. A liderança da cidade deve concordar em jejuar e orar especificadamente por um bom período, tempo este que o próprio Senhor lhes indicará, através da intercessão unida. Número 4. A liderança deve concordar em reunir os membros de suas igrejas num seminário de batalha espiritual a fim de que haja unidade de propósito entre todos. Na Argentina, o Evangelismo de Colheita, dirigido por Ed Silvoso, reuniu líderes de diferentes cidades. Quanto mais os ensinávamos, mais fácil tornou-se a conquista das cidades. 8 horas por dia, 4 dias seguidos, foi o mais longo tempo de ensino que experimentei na Argentina. Número 5. A liderança local deve estar disposta a participar da intercessão pela cidade. Um missionário disse isso da seguinte maneira: Quando os israelitas entraram em Canaã, os sacerdotes foram os primeiros a pisar nas águas turbulentas do Jordão, ficando ali parados até que todo o povo atravessou o rio. Número 6. Uma pesquisa a respeito da história da cidade deverá ser concluída. Veja as perguntas mencionadas anteriormente. Número 7. Os resultados da pesquisa devem ser passados a todos os pastores e líderes. Número 8. Os líderes devem buscar em Deus os nomes das fortalezas da cidade. Número 9. Cópias da pesquisa deverão ser enviadas ao nosso escritório para que oremos e estudemos a estratégia para toda a área. Número 10. Se possível, deve haver algumas reuniões com a liderança local antes das reuniões com toda a igreja. Número 11. Os pastores e líderes devem visitar os lugares onde estão as fortalezas da cidade. Depois de toda essa preparação, forneceremos nos seminários a base bíblica do que estamos realizando. Quando encerramos os seminários, pedimos ao povo que orem e, de nossa parte, também oraremos buscando em Deus orientação, se eles devem ou não nos acompanhar na oração pela cidade. Alguns ficarão na retaguarda, orando enquanto vamos aos locais. Os pastores e líderes formam uma tropa de choque para o ataque. É bom fazer isso quando todos estão fisicamente descansados, contudo, na maioria das vezes, o tempo nos urge a seguir adiante. Sugerimos aqui quais devem ser as qualidades das pessoas que formarão a tropa de choque. A pessoa deve, número 1, participar das reuniões de oração buscando a vontade de Deus. Número 2, ser espiritualmente madura. Número 3, deve estar livre de todo pecado. Número 4, não ser medrosa. Número 5, estar submissa a uma congregação local. Quem deve fazer a oração diante dos espíritos territoriais? Deve ser feita por uma pessoa que tenha autoridade legal, uma pessoa ungida. Uma outra pessoa poderá orar, mas já notamos que é mais eficiente quando um líder local ora. Esta é a razão que Deus os colocou na cidade. Creio piamente que Deus quer ensinar a guerra a cada geração, pois eles terão que enfrentar os seus gigantes também. Nenhuma fortaleza será permanentemente destruída até que Jesus volte e, de uma vez por todas, jogue Satanás nas trevas eternas. Cada geração anulará o seu poder na terra e o amarrará por um tempo. Juízes 3, versículo 1 e 2 diz: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, entre parênteses, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. O trabalho básico já foi feito. Agora,
como orar contra os espíritos territoriais? Lembre-se de orar pedindo que cada pessoa ali seja protegida, bem como seus familiares, seus entes queridos, as igrejas e também os intercessores que oram a seu favor. Sempre lemos o Salmo 91 em voz alta e outros textos bíblicos que falem de proteção. Outras vezes, paramos e nos revestimos das armaduras de Efésios 6. Frequentemente, humilhamo-nos sob a mão poderosa de Deus, pois entendemos que nada faremos se Ele não nos der poder e autoridade. Aí então começamos a perdoar os pecados cometidos naquela região. É sempre bom ter alguém que represente a área pelo qual se ora pedindo perdão. Por exemplo, o governo decretou leis injustas? Se assim for, peça a um legislador, geralmente um vereador ou deputado, que se arrependa desse pecado em nome da cidade. Depois de pedir perdão por determinado pecado, geralmente peça aos pastores locais, especialmente aqueles fortemente ungidos e com autoridade, que orem contra os espíritos territoriais, ordenando-lhes que todo o seu poder seja anulado na região. Isso somente poderá ser feito depois de pedir perdão pelos pecados da cidade. Do contrário, a fortaleza não será derrubada. É aqui que o líder deve depender totalmente da direção do Espírito Santo. Os líderes devem responsabilizar-se plenamente por aqueles que pessoalmente convidarem para fazer parte da batalha. Tentar uma investida contra os espíritos territoriais fora da hora pode ser desastroso. Os pastores e líderes são imunizados pela paz de Deus quando chega a hora da batalha. A última parte desse tipo de guerra espiritual é quando plantamos a palavra de Deus na cidade, de duas maneiras. Em primeiro lugar, preencha o vazio deixado pela partida dos espíritos maus, colocando a palavra de Deus naquele lugar. Quando oramos contra o espírito da Santa Morte, por exemplo, todos proclamamos em uníssono: Jesus é a vida. Jesus falou a respeito do assunto numa de suas parábolas. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí, e, tendo voltado, a encontrar vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Mateus 12, versículos 44 e 45. Em segundo lugar, proclame que a cidade seja restaurada ao seu chamamento inicial. Cada cidade foi estabelecida por Deus com um propósito, mesmo parecendo que o inimigo a domine totalmente. Nesse caso, é bom orar ao Senhor pedindo que Ele nos mostre com qual propósito a cidade foi estabelecida. A cidade de Resistência foi edificada originalmente como, entre aspas, uma muralha, com o fim de manter correntes a cidade de Coirmã, do outro lado do rio, livre de qualquer ataque. O propósito para o qual for edificada havia sido deixada de lado. Descobrimos, orando a Deus, que o dom da cidade era artes e música. Deus queria usar esse dom a serviço de seu reino. O dom da música é usado no louvor intercessório para resistir o diabo, e assim, o nome resistência é bem apropriado. Liberamos esse dom para o bem daquela cidade. É assim que os generais da intercessão se comportam quando oram por uma cidade. Às vezes, quando estou ensinando sobre batalha espiritual aos líderes, sinto-me como naquela velha história do cego tentando descrever um elefante. Na história, uma pessoa toca na cauda e diz que o elefante se parece com uma corda. Outro toca-lhe no dorso e afirma que se parece com um muro, e assim por diante. Assim, já que Deus faz com que determinados líderes se especializem em derrubar diferentes tipos de fortalezas, cada um acha que sua área é mais importante que a do outro. Alguns trabalharão derrubando as fortalezas do nível pessoal e dirão: temos que nos santificar. Outros declararão: quando todos estiverem unidos, as fortalezas cairão. Outros ainda dirão: não, se você confrontar os principados e potestades diariamente, nada acontecerá. Cada um proclama uma parte da verdade, e sozinhos não obterão qualquer resultado.
Creio que cada um deles é necessário para tomar a cidade para Cristo. Que Deus o abençoe a possuir as portas do inimigo. Que Ele use o seu coração de intercessor para apressar a vinda do seu reino. Fico orando para que os princípios ensinados nesse livro sirvam-lhe de guia e encorajamento no cumprimento de seu ministério. Que privilégio é orar aquilo que está no coração de Deus. Sejamos-lhes fiel.